Tivemos o retiro lá na Lagoa do Bonfim. Graças a Deus não teve nenhum problema sério, né? Tudo sob o controle do Senhor. Aí eu estava voltando, aí o Gabriel, né, disse: 4 crianças se machucaram. E dentro dessas 4 ele foi uma delas, né? Ele estava andando onde não devia, caiu, escorregou, machucou o joelho, mas não foi nada grave, né? E as outras crianças também se machucaram, mas não foi nada grave. Queda normal de crianças, né? Que correm muito, né? Então nós louvamos a Deus por isso, tá certo? E agradecemos aos irmãos que estiveram orando por esse evento e que o Senhor possa possibilitar outros momentos como esse também de crescimento espiritual. Nós vamos abrir nesse momento a palavra do nosso Deus para o livro de Salmo 95. Esse salmo nós observamos aqui Deus convidando a nós para adorá-lo. E como nós estamos falando durante esse mês de outubro sobre adoração, nós vamos meditar um pouco nesse texto e vamos pegar outros textos também. Vou convidar a igreja para se colocar em pé para fazermos a leitura desse texto sagrado, tá bom? Salmo 95. Nós vamos ler todo o salmo, que diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, porque ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transeado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Poder sentar, irmãos, e vamos orar mais uma vez. Senhor, é privilégio para nós estarmos aqui hoje à noite, no dia do Senhor, adorando ao Senhor. Pai amado, nós reservamos esse tempo, porque é do Senhor, esse tempo de adoração a Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor, nosso Deus, possa falar ao nosso coração. O Senhor possa realmente preencher, ó Deus, as nossas vidas com a Tua maravilhosa graça. E se há aqui, ó Pai, em nosso meio, pessoas que ainda não Te conhecem como Salvador e Senhor, que hoje nós possamos ver também vidas sendo salvas pela Tua palavra, pelo Teu poder. Agradecemos, ó Deus, por tudo e pedimos a Tua bênção hoje à noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, semana passada nós começamos falando sobre adoração e falamos semana passada sobre falsos adoradores. Tomamos como base o texto de Isaías capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, onde nós podemos perceber Deus conversando com os céus, Deus conversando com a criação, porque a nação de Israel não queria prestar ouvidos à sua voz. Nós observamos o povo de Israel distante de Deus, nós observamos o povo de Israel sem compromisso com o Senhor, vivendo uma vida de imoralidade, uma vida desviada dos caminhos de Deus, abandonaram ao Senhor. Porém, nós podemos observar também naquele texto, pessoas, a nação de Israel, apesar do seu estado pecaminoso, continuavam entrando no templo para adorar o Senhor. E Deus demonstra uma profunda indignação, uma profunda revolta por causa dessa atitude pecaminosa
da nação de Israel. E ele reprova, e nós podemos observar no texto de Isaías capítulo 1, várias vezes Deus mostrando a sua indignação, como por exemplo, ele diz: não suporto mais, não aguento mais, eu não posso suportar realmente a prática pecaminosa de vocês. A nação de Israel não entendia que a adoração estava atrelada à santidade. E nós precisamos entender, queridos irmãos, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, nós precisamos viver uma vida santa, para que assim o nosso louvor, para que assim a nossa adoração, para que esse momento seja prazeroso à pessoa do nosso Deus, porque Ele é o foco da nossa adoração. Hoje à noite nós iremos falar sobre alguns elementos importantes para que nós possamos refletir, para que assim nós possamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós começamos lendo aqui no texto de Salmo 95, e nós podemos observar no primeiro versículo, dizendo: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Deus está convidando as pessoas a entrarem no seu templo, a entrarem na sua presença para adorá-lo. Então, queridos irmãos, nós temos um privilégio de estarmos na presença de Deus, porque Ele mesmo nos convoca para esse momento maravilhoso de estarmos na sua presença para adorá-lo na beleza da sua santidade. Lá no versículo 6, diz também do Salmo 95, diz: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Então nós devemos adorar o Senhor, porque nós pertencemos a Ele. Nós somos o povo de Deus, e por sermos povo de Deus, nós temos a obrigação e o privilégio de adorar aquele que nos comprou com o seu precioso sangue. Por isso, esse momento que nós reservamos aqui é um momento solene, mas também um momento de grande alegria para os nossos corações, porque nós estamos na presença do Criador do universo. Nós estamos na presença de Deus. Ele está aqui em nosso meio. Ele está contemplando a nossa adoração. Ele está ouvindo os cânticos que saem dos nossos lábios. E Ele também está ouvindo os cânticos que saem do nosso coração. Deus decidiu nos convidar para participar desse momento maravilhoso de estar na sua presença, de adorá-lo, de cultuá-lo, de expressar os nossos mais íntimos sentimentos na sua presença. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6, fala que o Senhor nos escolheu, fala que o Senhor decidiu nos selecionar. E qual o propósito dele nos ter escolhido? Porque ele nos tornou povo dele. Lá no versículo 4 de Efésios, capítulo 1, diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Nós fomos selecionados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus para estarmos na presença de Deus, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, irmãos. Isso para nós é um grande privilégio. Porque quando nós estamos na presença do nosso Deus, quando nós estamos realmente adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, nós podemos dizer com certeza:
Deus ministra a sua palavra no nosso coração, Ele nos encoraja, Ele fala ao nosso coração, Ele realmente tira as tensões das nossas vidas, Ele alivia o nosso sofrimento, os nossos medos e os nossos temores. Esse momento aqui é um momento para que nós possamos recarregar as nossas baterias. Durante a semana, muitas vezes passamos dias tão estressantes. É a concorrência no mundo lá fora, com tantas obrigações, com tantas coisas, tantas exigências. Muitas vezes chegamos na igreja tão debilitados, tão deprimidos, tão arrasados, devido às cobranças do mundo. Mas quando nós entramos na presença de Deus, Ele nos dá forças, Ele nos encoraja, Ele alivia as nossas tensões, Ele realmente coloca a sua paz em nossas vidas. Esse momento de adoração realmente é um momento muito marcante, deve ser os melhores momentos que nós devemos ter em nossas vidas. Interessante também no Salmo 148, versículo 12 e 13. O Salmo 148 fala sobre adoração ao Senhor. Me parece que o Salmo 148 é um grande coral louvando a Deus. E nesse grande coral louvando ao Senhor, nós vemos os céus, nós vemos os anjos, nós vemos o sol, nós vemos a lua, nós vemos toda a criação curvada e adorando ao nosso grande Deus. E lá no versículo 12 do Salmo 148, versículo 12 e 13, diz o seguinte: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. E o que nós estamos observando nesse contexto do Salmo 148, toda a criação realmente na presença de Deus, cultuando ao Senhor, e nós vemos aqui jovens, nós temos velhos, nós temos crianças na presença de Deus, adorando ao nosso Deus. Nós precisamos também ensinar a geração mais tenra a adorar ao nosso Deus. Nós precisamos ensinar os nossos pequeninos a adorar ao Senhor. Eu lembro quando eu era pequeno, e já faz tempo, viu? Eu me converti com 8 anos de idade, então já estou com 35, pulando para a casa dos 36. Eu lembro que quando eu ia à igreja para adorar o Senhor, a adoração naquela época, a adoração que realmente eu prestava ao Senhor, era totalmente diferente do que nós temos observado na atualidade. Eu lembro que quando os professores ministravam a palavra de Deus, e na hora do louvor ao nosso Deus, os cânticos eram ilustrados, com aquelas paisagens bonitas, com aquelas figuras bonitas, para que nós pudéssemos concentrar na letra do hino. Hoje em dia, quando se ensina cântico para as crianças, a maior preocupação é que a criança aprenda o quê? Os gestos. Nós temos que cantar assim, então tem que colocar a mãozinha para um lado, a mãozinha para o outro, tem que dar uma rodada. E nós estamos, queridos irmãos, ensinando nossas crianças a dançarem. Quando essas crianças se tornarem jovens, adultos, o que é que elas vão querer trazer para dentro da igreja? Danças, palmas, coisas realmente totalmente diferentes na adoração ao nosso Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Deus também quer ser adorado pelos pequeninos, e os pequeninos precisam aprender com os adultos também a adorar ao nosso Deus. Nós somos convidados a entrar na sua presença. Nós somos convidados a estar na presença do nosso grande e maravilhoso Deus. Ao entrar na sua presença, ninguém aqui foi obrigado, ninguém aqui foi amarrado e puxado com corda, com cadeias, com qualquer coisa para chegar na presença do Senhor. Não, todos aqui, pelo menos eu acredito,
estão aqui voluntariamente, estão espontaneamente, e acredito que deve haver um coração sincero e um prazer imenso de estarem na presença do nosso Deus. Às vezes, eu não consigo compreender como as pessoas chegam na casa de Deus, na presença de Deus, e não querem entrar na casa do Senhor. Muitas vezes tem um grupo, muitas vezes maior lá fora, conversando, batendo papo na hora do culto, do que estarem na presença de Deus e adorando ao Senhor. A questão é, veio adorar a Deus? Veio realmente prestar um culto? Veio realmente homenagear esse grande e maravilhoso Senhor, que tem feito tantas coisas maravilhosas em nossa vida? Ou veio apenas para conversar com os irmãos? Veio apenas para falar sobre alguns projetos, algumas coisas que você tem para fazer? Veio para uma reunião, porque depois do culto vai ter uma reunião, então eu já chego já no finalzinho do culto, porque vai ter essa reunião. Será, irmãos, que nós estamos chegando na casa de Deus para adorá-lo, para servi-lo, para ouvir a sua voz, para sermos alimentados da sua palavra? Será que essa conversa que você precisa tanto ter com a pessoa que está ao seu lado, não poderia esperar até o final do culto, e esse momento ser dedicado exclusivamente ao Senhor? Nós precisamos realmente, queridos irmãos, ter essa experiência maravilhosa de estar realmente contemplando o Senhor na beleza da sua santidade. Então a primeira coisa, com relação à adoração, você, eu, o povo de Deus, as pessoas que foram compradas com o precioso sangue do Senhor Jesus, que derramou lá na cruz do Calvário, nós fomos convidados pelo grande Deus para participar desse momento solene de adoração ao Senhor. E isso é um privilégio. Outra coisa que nós precisamos pensar com relação à adoração, e aí eu vou lá para um texto de João. É um texto bastante conhecido, quando Jesus diz: Deus é Espírito, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz o seguinte, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus diz: vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, tem verdadeiros adoradores e tem falsos adoradores. Jesus está aqui, está falando sobre os verdadeiros adoradores. Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas que estão na sua presença. Deus está preocupado, Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. É uma adoração que começa, que brota em nosso coração, um desejo intenso de estar na presença de Deus, um desejo intenso de exaltar o grande nome, o nome do nosso Senhor. E é exatamente isso que Jesus está falando nesse texto. Ele está conversando com uma mulher samaritana, uma mulher que não tinha uma vida tão boa, tinha uma vida de imoralidade, era uma pessoa realmente distante de Deus, mas ela sabia alguma coisa sobre adoração. E o Senhor fala para ela: olha, mulher, Deus quer adoradores que estejam na sua presença, adorando em espírito e em verdade. Semana passada nós falamos de falsos adoradores, de pessoas que estavam na presença de Deus, mas Deus estava rejeitando, depreciando, ignorando aquela adoração, porque o coração dos adoradores não era um coração santo, não havia prazer de cantar a Deus, não havia reverência de estar na presença do Senhor. E é exatamente isso, queridos irmãos, que Deus quer ver na vida do seu povo. Quando as pessoas entram no seu templo, quando as pessoas entram na sua presença com o desejo de ter essa experiência
com o nosso Deus, de adorá-lo de coração, de adorá-lo de verdade, de realmente cultuar em nossas mentes e adorando assim ao nosso Deus. O que é necessário para adorar o Senhor? O que é necessário para cultuar a Deus? Hoje em dia se fala que é necessário instrumentos. Precisa de vários instrumentos para que possa conclamar e chamar as pessoas para realmente adorar a Deus. Precisa também de um ministro de louvor que seja uma pessoa com muita habilidade para falar para as pessoas o que elas devem falar, o que elas devem dizer e como devem tratar, enfim. Então tem que ter uma pessoa dinâmica lá na frente para poder conduzir as pessoas à adoração. Na realidade, queridos irmãos, quando a igreja foi formada, no início, a igreja estava vivendo tempos maus. Podemos dizer que a igreja, ela viveu tempos difíceis por causa da perseguição. Muitos dos judeus, como também do Império Romano, estavam perseguindo tenazmente a igreja do Senhor Jesus. Muitos crentes foram mortos, muitos crentes foram presos, por causa de que queriam servir e adorar o Senhor Jesus. Por causa da grande perseguição, os cristãos do início da igreja primitiva, eles não se reuniam em grandes templos, eles não se reuniam e adoravam ao Senhor cantando de uma forma bem alta, com as janelas e portas abertas, não. Porque se eles fizessem isso, eles seriam presos, massacrados, maltratados pelo Império Romano.